Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou aqui do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui para continuarmos as nossas leituras e reflexões no livro de Provérbios. Hoje nós continuamos a leitura, já estamos quase finalizando o capítulo 28, mas fazendo a leitura e as considerações dos versos 21 a 24. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo como nós temos feito ao longo desses meses, falando do livro de Provérbios. Mas se você não tiver com a sua Bíblia aí, não tem problema. Eu vou fazer uma leitura e as considerações pausadamente, a fim de que você acompanhe. Então, livro de Provérbios, capítulo 28, versos de 21 a 24. O verso 21, ele fala assim: ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Como referência paralela, o livro de Provérbios nos dá ali no Provérbios 18, verso 5 assim, que não é bom favorecer o ímpio e com isso fazer o justo perder a questão. Provérbios em seu capítulo 24 também, mas no verso 23 fala que também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no julgamento não é bom. Ezequiel, no capítulo 13, verso 19, diz ainda: e vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes em vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. E é justamente para a gente refletir, O valor das pessoas não está naquilo que elas parecem ou naquilo que elas têm. Então, fazer essa acepção de pessoas não é bom. Porque qualquer pessoa que é levado a favorecer alguém pelo que ele tem, ou pelo que ele é, ou pelo que ele parece, vai tornar isso um hábito, E isso não é prática de justiça, é prática de corrupção. Então, favorecer e levar em consideração que a pessoa ela deve ser melhor tratada, melhor atendida, ou melhor alcançada pelo que ela tem, ou pelo que ela parece, não é uma prática condizente com os valores dos céus. Não é condizente, até porque por causa de um benefício, o menor sequer, como diz no verso, um bocado de pão, assim vai fazer alguém se corromper e atender aos desejos daquele que oferece o pão. Então é um alerta de que nós devemos considerar que a justiça deve ser praticada apesar da aparência e apesar das posses. A justiça é a justiça de uma forma simples e clara e direta, e não pode ser nem subornada e nem comprada. O verso 22 fala ainda: aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Como referência paralela, no livro de Provérbios, o capítulo 28, aqui onde nós estamos, mas no verso 20 fala: o homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Porque quem tem pressa, para acumular essas riquezas, é o homem, como pessoa, como natureza de pessoa, natureza carnal, é aquele que tem um olhar mesquinho, que ele é avarento, que o desejo e o foco de toda a vida dele é acumular, é juntar, é tomar para si. E ele não sabe que ao invés de se tornar verdadeiramente rico, o resultado dessa pressa é enriquecer a qualquer custo. E justa ou injustamente fazer o que for necessário para alcançar os seus objetivos. E com isso, uma miséria vai vir sobre ele. Veja, no livro de Jó, no capítulo 27, nos versos 16 e 17, fala que se amontoar prata como o pó e aparelhar roupas como lodo, ele as aparelhará, porém o justo as vestirá e o inocente repartirá a prata. Às vezes, nessa vida, a pobreza vem sobre aquele que tanto lutou e tanto correu e fez o que foi necessário para acumular, como se fosse uma reversão repentina para aquele que se apressa indevidamente para enriquecer, ou seja, vem sobre aquele que justamente fez tudo o que era possível e impossível para enriquecer, vem como se fosse uma reversão, Mas porque de qualquer forma, quando ele morre, ele é despojado de todos esses bens que ele matou e fez e aconteceu para alcançar, porque essa pobreza
é a pobreza eterna de tudo aquilo que verdadeiramente importa, de tudo que é bom. Isso se torna uma condenação sobre ele. Então é aquela reflexão que nós devemos ter de que o nosso coração ele não tem que morar nos bens, riquezas e objetos e objetivos desta terra, que o nosso coração ele deve ser satisfeito no Senhor, grato no Senhor, que devemos sim materialmente realizar tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, mas esse não pode ser o norte da nossa existência, porque no final, se nós lutarmos apenas por aquilo que é material, o material morre e perece. Mas se nós batalharmos pela riqueza da vida eterna, nós verdadeiramente seremos os mais ricos e mais prósperos, não por causa daquilo que o dinheiro consegue comprar ou proporcionar, mas porque a vida eterna, a comunhão com o Senhor, a justiça e a sua verdade sobre nós são as nossas maiores riquezas. A presença do Senhor nos nossos lares é a maior riqueza, é a riqueza mais inexplicável e mais inesgotável que nós podemos ter. Então, de novo, não é sobre uma demonização do acumular de bens e posses, mas é viver e ter esse olho mau que vive fazendo aquilo que for necessário, custe o que custar, para acumular coisas que são desta terra. As coisas desta terra, nesta terra ficam. Nós não levamos nada e nenhuma coisa com elas. E é como dizem os índios, né? A mesma terra que nos nutriu, a mesma terra que nos alimentou é a terra que vai nutrir e alimentar todos aqueles que nós amamos e conhecemos e temos como posteridade. Não há um prejuízo ou um mau julgamento ou ainda uma penalidade para aquele que constrói fruto do seu trabalho. O Senhor abençoa, mas o coração não pode estar nestas coisas. O verso 23 fala ainda que o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Provérbios, no capítulo 27, versos 5 e 6, fala que melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Porque o Senhor nos chama para a maturidade de sermos repreendidos quando necessário, a maturidade de sermos instruídos, de sermos corrigidos, de sermos criticados, né? É importante que nós identifiquemos aqueles que trazem críticas até nós e orientações de como devemos superar as nossas dificuldades, porque uma coisa e isso é genuíno, alguém que chega para simplesmente criticar e apontar tudo o que está errado. Mas verdadeiro amigo é aquele que sinaliza o que está errado e ensina o bom caminho, e ensina a boa direção, e ensina a discernir, e assim acompanha e não tem medo de dar uma instrução e de uma correção por amor. Então essa maturidade é a instrução do Senhor, né? É a inspiração que Ele dá na nossa reflexão nessa noite, que tenhamos maturidade para que a gente reconheça que verdadeiro amigo é aquele que nos repreende, né? E nos mostra a boa direção, mas aquele que em tudo nos elogia, em tudo concorda, e em tudo nos adula, em tudo nos dá honra, esse não é nosso amigo, né? Esse é aquele que simplesmente não se importa conosco, porque senão exortaria do mau caminho, senão ele nos avisaria do mau proceder e das más consequências dos nossos atos. E o verso 24, que é o último da nossa noite, diz assim, que o que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não há transgressão, companheiro é do destruidor. O livro de Deuteronômio, no capítulo 21, versos 18 a 21, fala assim, quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele, o levarão aos anciãos da cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade, este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal de meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. E ainda que a gente não leve tão literalmente, até porque hoje em dia em nossa sociedade isso não é um costume, isso inclusive é um crime, a explicação e a instrução e a reflexão é trazida em Deuteronômio justamente para que a gente veja
e perceba a importância e a gravidade daquele que não toma os conselhos dos seus pais sobre si. Veja, não há transgressão, companheiro é do destruidor, aquele que danifica, prejudica, rouba, lesa os seus pais. Aquele que furta do seu pai e da sua mãe, normalmente ele se defende, não é pecado, porque isso já é meu. Eu deveria herdar, por exemplo, a propriedade ou os negócios ou os valores após a sua morte. A morte deles, e os meus pais não me dão o suficiente. Ele em si já é um companheiro do destruidor, porque ele enxerga as pessoas com perversão, como meios para atingir um fim, para atingir o seu desejo e a própria vontade. E aí é companheiro do destruidor, porque despreza completamente os seus pais e tudo aquilo que lhe foi ensinado, tudo aquilo que foi construído para deixar a ele como legado. E roubam a quem deveria dar, a quem deveria auxiliar, a quem deveria prover. E assim coloca os seus pais em posição de abandono, tirando-lhes aquilo que apenas o interessa e largando eles, desvalorizando aqueles que o nutriram e o educaram e assim batalharam, para construir aquilo com o qual ele herdasse, por exemplo. É a importância da honra que nós devemos dar aos nossos pais, não necessariamente muitas vezes materialmente, mas muitas vezes moralmente, muitas vezes em questões de caráter, e a importância da fidelidade com a nossa casa, com a nossa família, com aqueles os quais fizeram os maiores sacrifícios por nós. Muitas vezes os que se levantam como algozes, eles são ali qualificados na Bíblia como companheiros do destruidor, porque ele já não reconhece com gratidão aqueles que o nutriram, o formaram e o instruíram, muitas vezes com sacrifício. Então, essas são as reflexões do livro de Provérbios nessa noite, reflexões valiosíssimas, sobre o que a palavra do Senhor, sobre o que o Senhor tem para dar para nós, e se assim possível for, se o Senhor nos abençoar, na próxima quinta-feira retornamos com mais um pouco de reflexões e leituras, finalizando o capítulo de 28 do livro de Provérbios. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.